tradição helênica é imutável? Nada pode ser alterado? Se fosse há 2000 anos atrás, a resposta talvez fosse sim. Porém, como dizia o falecido membro do ICI, Blasio Racias, tradição não é um museu, ou seja, não é um recorte paralisado no tempo e que nunca mais será mudado. Mas o que acontece? Até os próprios gregos, quando se referem à tradição, hoje os gregos, os politeístas modernos, né, os helenos étnicos, eles se referem muito ao Platão, que é um filósofo medieval que tentou revitalizar a religião helênica no auge dos tempos da igreja. E se vocês verem alguns dos textos que sobraram, por exemplo, as leis, ele propõe uma ritualística, por exemplo, que nada lembra os ritos históricos que a gente estudou, por exemplo, lá nos livros de Walter Burkert. Então, existiram mudanças. Claro que a história forçou a religião grega a sofrer modificações drásticas do que era antes, né, na antiguidade, do que conseguiu permanecer oculto sob os olhares da igreja, e agora quando nessa revitalização, né, de 50 anos para cá mais ou menos, pelo menos a olhares públicos, né, a revitalização da religião grega aos olhos públicos, que até então era oculta por causa da força da igreja lá na Grécia. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: o que exatamente querem hoje alterar na tradição? Já que tradição não significa somente os rituais, é todo o conjunto de saberes legado pelo povo helênico, né? Pelo povo, qualquer povo, mas especificamente aqui dos gregos. Então, o que exatamente querem mudar? Querem mudar por causa de caprichos do neopaganismo, de algum neopagão, de algum bruxo que nem helênico não é? Pessoas fora da tradição querem fazer alterações. Mas do que exatamente? É algo que é vital ser mudado? Ou é necessário uma inclusão? Por exemplo, tem um grupo grego famoso que não celebra casamentos homoafetivos. Aí eles têm lá os porquês deles lá. Historicamente, o casamento grego é para formar uma nova geração, né? Eles explicam lá no FAQ, né, nas perguntas frequentes deles, que é para a união do masculino com o feminino, mas com vista de procriar, para poder continuar a família, continuar o povo, enfim, tem esse contexto. E hoje em dia a gente sabe, né, hoje em dia seria mais propício a inclusão de como seria então uma ritualística para oficializar uma relação homoafetiva, relação estável, um casamento. Enfim, que nome vai dar para isso eu não sei. Isso seria, ao meu ver, uma alteração vital na tradição, ou uma inclusão, né, porque não seria necessariamente uma mudança. O casamento heteronormativo poderia continuar tranquilamente, né, conforme antigamente. E talvez também. Mas por que não fazer uma inclusão para oficializar em nome dos deuses, né, através das bênçãos dos deuses e diante da sociedade helênica étnica atual, por que não construir uma celebração para relações homoafetivas estáveis, né, casamento? Então a pergunta é essa: o que exatamente querem mudar na tradição helênica? Será que as pessoas querem mudar alguma coisa? Elas compreendem as coisas que querem mudar? E claro, não vai ser uma pessoa, a ideia de uma pessoa, uma opinião, né, um capricho. É uma discussão. E outra coisa, principalmente quem tem propriedade para fazer mudanças ou falar em nome da tradição, né, são eles, são os gregos. Nós aqui estamos bem à margem do que é o helenismo, né, julgando que helenismo, quando eu falo do helenismo, eu estou falando de toda a cultura deles, helênica, politeísta, étnica, não só questão de rituais. Mas ficam essas reflexões. Que, primeiro, a tradição não precisa ser algo congelado, não é, eles mesmos reconhecem isso. E, segundo, o que exatamente é necessário mudar?